Olá, sou Márcio Vado, estamos aqui no Centro Albatroz de Inovação para mais um vídeo sobre o nosso programa Empreende Mais. Para quem ainda não conhece o Centro de Inovação Albatroz, nós estamos aqui na cidade de Florianópolis, no bairro dos Ingleses, em uma das mais belas praias da cidade. E hoje nós teremos o prazer de conversar com a Angelita Clô. Ela é CEO da Blue Box e vai falar para a gente, para a nossa audiência, sobre a importância do planejamento financeiro e também trazer informações sobre a empresa dela que podem ser bastante úteis para vocês. Olá, Angelita, tudo bom com você? Oi, Márcio, tudo bem? Tudo Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui, o convite da Albatroz para estar falando desse tema que eu gosto bastante, que é planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Angelita, você é CEO da Blue Box, né? É uma empresa específica que trata sobre esse assunto de planejamento financeiro. Mas eu queria que você contasse um pouquinho antes, para quem está nos assistindo, sobre a sua formação, né? Como é que você se interessou pelo mundo das finanças, porque é um assunto que muitas vezes é um pouco distante do público feminino, né? E é legal que você fale para o público feminino, porque mais mulheres e muitas mulheres precisam também ter esse tipo de informação e se dedicar um pouco ao conhecimento das finanças, né? Uhum. Bom, Márcio, bacana essa tua pergunta, né? E eu sempre tive, desde criança, eu sempre estive perto desse meio empresarial, né? Inclusive, meu pai e a minha mãe tiveram negócio, tiveram comércio. Então, acredito que muito dessa minha vontade de estar nessa área, né? Aí, na área de administração, né? Principalmente, e depois na área financeira foi desse crescimento aí acompanhando essas empresas menores, essas empresas familiares. Se você vivia o dia a dia dentro de casa, do mundo financeiro. Isso, exatamente. Então, vivia todo o cenário, né, acompanhava de perto tudo aquilo que uma empresa precisa ter no dia a dia, né? Então, a empresa, ela precisa cuidar das suas finanças, precisa cuidar dos seus produtos e de toda a sua estrutura. Então, por acompanhar isso em casa, eu acabei desenvolvendo, acho que esse gosto por negócio. Seu pai se incentivava a ir na empresa, participar do dia a dia da empresa? Sim, primeiro acho que isso tudo começou com meu pai, né? Meu pai trabalhava em uma empresa, então às vezes ele me levava para o trabalho junto com ele e eu acompanhava um pouquinho desse movimento, né? A minha mãe tinha comércio, tinha negócio, então por muito tempo eu trabalhei junto com ela e depois que meu pai saiu também da empresa onde ele trabalhava, ele abriu um comércio também. Então, tanto meu pai quanto minha mãe sempre tiveram essa veia empreendedora e eu acabei acompanhando esse processo bem de pertinho. E você trabalhou, você saiu, né, digamos assim, da sua situação familiar e foi empreender ou você teve uma experiência corporativa? Não, na realidade a minha experiência ela começou em empresas, né? Quando eu escolhi o curso de administração, eu não tinha muito aquela veia empreendedora. Então, quando eu decidi por fazer administração, a minha ideia era ser CEO de uma empresa, entrar e desenvolver a minha carreira dentro de uma organização como uma executiva. E depois, ao longo do tempo, aí, das minhas experiências, né? Então eu passei por médias empresas, grandes empresas, e com aquele conhecimento que eu já tinha das empresas familiares, eu acabei desenvolvendo esse gosto por empreender e isso foi surgindo depois naturalmente, né? Então não foi uma coisa que eu nasci empreendedora, eu fui me tornando empreendedora ao longo do tempo. E você decidiu parar e abrir seu negócio? Teve alguma situação limite assim? Como é que foi essa... Agora eu vou voar, é isso? Bom, foi um processo que foi acontecendo assim com o tempo, né? Naturalmente. Já fazia algum tempo que eu pensava, né, em empreender, né? E principalmente acredito que ajudar outras empresas a crescer e se desenvolver, né? Então, eu achei justo trabalhar de uma forma um pouco mais direta. Então, por que trabalhar apenas para uma empresa, né? A ideia foi poder passar esse conhecimento para mais empresas e a forma onde eu consegui encaixar isso foi por meio aí da consultoria e de uma empresa especificamente voltada para essa área financeira. Essa experiência em geral corporativa é bem valiosa para quem vai empreender, né? Porque você tem a oportunidade de entrar em contato com várias ferramentas de gestão, equipes, né? E isso provavelmente ajudou bastante, né? Sim, com certeza. Acredito que todo esse aprendizado, né, ao longo da carreira, já fazem mais de 10 anos aí que eu trabalho na área financeira,
tudo isso foi agregando, né, para chegar ao ponto de hoje poder tá passando as melhores práticas, né, todo o que eu aprendi ao longo desses anos aí trabalhando nessas empresas dos mais variados portes. Legal. E aí, como nós aqui no Albatroz, você também mora no bairro dos Ingleses, né? Então a gente tem buscado encontrar essas pessoas, as pessoas que trabalham aqui e empreendem aqui no nosso bairro e conversar um pouco com elas. Como é que foi a sua chegada aqui ao nosso bairro, né? Porque o Albatroz, uma das missões do Albatroz também é divulgar o nosso bairro, né? E também trazer, de uma certa maneira, programas que gerem mais oportunidade, gerem mais prosperidade, tanto para as empresas que aqui estão instaladas, como também para as pessoas que aqui moram, né? E no seu caso também é bastante legal, né? Você veio para cá quando exatamente? Bom, eu moro em Florianópolis, mas já fazem 13 anos, né? E morei nos Ingleses logo no início, né, dessa vinda para cá. E agora voltei para os Ingleses faz mais ou menos um ano e decidi justamente voltar para os Ingleses porque é um lugar que eu gosto muito, né? É um bairro que eu considero muito completo, né? Que tem uma estrutura muito boa de comércio, de lojas, de empresas, né? Então você não precisa sair do bairro para praticamente nada, né? Tem muita comodidade, restaurante, né? Lazer e sem contar essa praia linda que a gente tem, né? Esse realmente é o diferencial aqui do nosso bairro, é a praia, né? Você poder trabalhar e tá ali a praia pertinho aqui da gente, né? Bom, com relação especificamente ao seu negócio, quais são as principais linhas de atuação dele? Como é que ele é organizado? Conta um pouquinho para a gente entender melhor como funciona a Blue Box. Legal. Bom, hoje o nosso foco de atuação, Márcio, ele está ligado em 2 viés. Um é o BPO financeiro e o outro é a consultoria, que pode ser financeira ou uma consultoria empresarial. O BPO financeiro, né, que é um termo ainda novo no mercado, nem todo mundo conhece, né? Legal. Ele significa terceirização de processo de negócio, né? Então, no caso da Blue Box, nós trabalhamos especificamente com terceirização financeira. Que é o BPO se aplica a várias atividades que possam ser terceirizadas. Várias atividades. Mas a sua especificamente é o BPO financeiro. E aí, comentando um pouquinho, o BPO ele é muito comum em algumas áreas, aí, por exemplo, contabilidade. Então, o seu escritório de contabilidade é um BPO financeiro. Áreas como limpeza, áreas como marketing, muitas vezes, informática, são algumas áreas onde o BPO acontece mais comumente, né? E hoje está começando a ter uma tendência de terceirização também desse departamento financeiro, né? Então o BPO é mais ou menos nessa linha e a consultoria aí presta então uma mentoria, né? Aquele serviço tradicional de consultoria onde a gente vai até a empresa, identifica aí a necessidade e trabalha em cima de uma melhoria nesse aspecto. Entendi. E considerando os clientes que você já atua e outros que eventualmente você teve contato, como é que você percebe assim, a questão do tratamento da coisa financeira? Ela é organizada? Ela é improvisada? O empreendedor costuma misturar o pessoal com o profissional, os recursos dele, né? Como é que é esse cenário aí? O que você pode falar para a gente? Legal, mas bom, a experiência do dia a dia, né, é que o empreendedor, e aí eu falo principalmente de pequenos e médios, porque é a área onde eu atuo, mas isso serve também para os maiores, né? Os empreendedores têm muita dificuldade relacionadas a números, né? Então, até tem pesquisas aí do Sebrae que mostram que a dificuldade com números está normalmente entre as primeiras dificuldades que os empresários demandam, assim, né? Então, junto com o capital de giro, algumas outras questões também de marketing e comerciais até de clientes. Então, a gestão financeira é sempre uma atividade que está no topo das dificuldades aí e a gente vê isso no dia a dia, né? Você deve ter vários casos, assim, porque, em geral, muitos empreendem por necessidade, né? Exato. E daí, muitas vezes, não conseguem precificar corretamente o valor dos produtos que está vendendo, ou quando precifica, esquece que tem que colocar o tempo dele nessa conta, né? E isso gera, a pessoa sai com uma ideia na cabeça, mas não consegue perceber que está correndo risco daquele negócio não funcionar por um problema de gestão, né? Fluxo de caixa.
Você tem algum caso assim que você lembra? Assim, tu tocou num ponto bem importante, Márcio, que eu sempre costumo separar quando eu falo sobre isso, né? Que tem gente que empreende por necessidade e outros que empreendem por oportunidade. Quando a pessoa empreende por oportunidade, ela tem um tempo, tem uma estrutura diferente, ela pode pensar no seu negócio, em como começar esse negócio da melhor forma e mitigar os riscos, né? Quando o empreendedor ele faz por necessidade, não tem esse tempo. Então, ele precisa, né, ou por algum motivo ele está desempregado, ele acaba se atrapalhando e aí ele não tem o tempo e deixa de fazer uma certa preparação. Então, tem casos aí de pessoas que vêm falar comigo que tem uma ideia incrível, um excelente produto, porém na empolgação acaba esquecendo de pensar nos controles, de pensar nas finanças, pensar em capital de giro, né, e toda uma estrutura de gestão que o negócio precisa para realmente conseguir ir para frente, né? Então não basta só ter uma ideia, ter um produto, né, uma ideia excelente, mas é preciso também levar em consideração essas questões da gestão financeira também. Então, ou seja, nesse momento, por mais que o empreendedor tenha a sua ideia lá, falta consciência de que ele precisa de um determinado tipo de consultoria até para organizar financeiramente a empresa dele, né? E nessa hora a Blue Box poderia se encaixar, né? Sim, com certeza. Porque o serviço da Blue Box também, a gente também atende aí na parte de consultoria, a análise de viabilidade econômica. E aí eu até tenho casos interessantes aí de conversas que eu tenho às vezes com empreendedores e eu acabo saindo como um anjinho aí não muito desejado, porque a pessoa chega cheio de ideias, né? Aí de um negócio e depois de ter uma conversa comigo e pensar em alguns pontos sobre capital de giro, quem vão ser os clientes, pensar um pouquinho mais na estrutura, a pessoa dá uma recuada, porque ela vê que o negócio tem muito mais para se pensar. Então acaba sendo engraçado porque a gente não quer, né, desanimar o empreendedor que tem aí uma ideia bacana, mas ao mesmo tempo às vezes é um livramento, né? Para a pessoa não entrar numa situação onde ela vai se complicar futuramente. Porque muitas vezes eles se endividam, né? Para poder iniciar uma situação dessa, né? E isso vai ter o preço lá na frente, né? O endividamento no Brasil é um negócio bastante sério, né? Justamente. Então acabam essas questões, assim, tem que ser muito bem pensadas, né? E aí, destacando a questão do capital de giro, né? Então, a questão de quanto tempo você vai demorar para vender, para receber, como que você paga o seu fornecedor, são pontos que têm que ser levados em consideração, né? Para você não acabar assumindo um risco que depois vai te complicar e você vai ter que ir atrás aí de financiamento e isso vai aumentando aí uma bola de neve, né? No caso, a orientação não é para desestimular o empreendedor, é simplesmente para que ele consiga perceber todos os riscos financeiros, em particular, que estão envolvidos e consiga ter um tempo de se preparar, né? Ou procurar alguém que possa até ser um sócio, porque às vezes ele precisa, a ideia é tão boa, né? Mas ele eventualmente precisa de um sócio para a coisa funcionar, né? Existe também uma percepção de que esses tipos de consultoria são muito caras. Por exemplo, o BPO, como uma ferramenta de apoio ao empreendedor. Ele é algo que é viável até para as pequenas empresas? Ele é algo competitivo nesse aspecto? Sim. O BPO, inclusive, Márcio, ele funciona melhor para pequenas e médias empresas, né? Empresas que têm uma estrutura muito grande já demandam de um profissional dentro da organização, dentro da empresa, né? Então, para os pequenos e médios, funciona muito bem. E funciona bem em dois aspectos, né? Porque as pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade de ter um profissional dentro do financeiro trabalhando justamente pela questão dos encargos trabalhistas, né? Que acabam sendo bem pesados e então o pequeno empresário não consegue ter esse funcionário, né? Então esse é um ponto. E não conseguindo ter esse funcionário, ele acaba tomando para ele essas atividades. O próprio empreendedor. O próprio empreendedor. E disso acontece em duas situações, né? Ou ele não faz o financeiro, ou ele gasta muito tempo do foco do negócio dele, do core business dele, para fazer esse financeiro. O que também não é bom, porque ele desvia a atenção e o foco. Deixa de vender, por exemplo, para ficar cuidando da questão mais burocrática. Exatamente. Então se aplica muito bem para pequenas empresas
e os valores são atrativos, né? Os valores normalmente variam conforme o tamanho, aí, o volume de movimentação, mas para pequenos pode ser um investimento sim bem atraente. Bem atraente. É porque você falou um negócio interessante, porque muitas vezes o negócio funciona porque o empreendedor é quem está ali na frente, é ele que está tocando o negócio. Na hora que a coisa cresce um pouco mais, ele precisa se retirar ali, digamos, do relacionamento com o cliente para cuidar desse tipo de assunto, muitas vezes ele pode ver uma perda de faturamento, talvez, não? Sim, com certeza. Imagina que ele está dedicando, né, aquele tempo para uma atividade que, por mais que seja extremamente importante, não vai gerar receita para ele. Exato. Né? E muitas vezes ele não tem nem o conhecimento adequado para realizar essas atividades. Né? E se ele quiser se capacitar, ele vai demandar mais um tempo. Então, por isso que o BPO entra muito dentro dessa linha, porque ele resolve, né? Um problema, resolve... tem que entender que não é uma despesa, é um investimento em qualificação até, né? Exatamente. Você tem um serviço qualificado e, ao mesmo tempo, o gestor consegue se focar no negócio, naquilo que ele realmente é bom, né? Em vender o produto dele, em prestar o serviço dele. Em relacionamento. Né? Em relacionamento com o cliente. Exatamente. E aí, nessa hora, muitas vezes eles também não têm muita familiaridade com tecnologia e esses sistemas de financeiro requerem um pouco disso, né? Você tem que ter alguma habilidade ali no trato das ferramentas e no caso específico, quais são as ferramentas, ou qual é a ferramenta que a Bluebox usa para fazer a gestão desses empresários, né? Porque também eles têm que ter uma relação de confiança muito forte com quem está gerindo as receitas e os recursos dele, né? Então isso é bastante interessante. Assim, como é que funciona essa questão, tanto do uso da tecnologia, quanto também da transparência e dos relatórios, né? Da demonstração do trabalho da Bluebox. Sim, essa questão da confiabilidade, da transparência é muito importante no BPO, né? Então, hoje, o BPO ele é feito utilizando realmente o sistema de informação de gestão financeira e o cliente tem acesso a todas essas informações, né? Então, eu gosto de sempre destacar esse ponto, né? Que independente de a empresa estar contratando um serviço de BPO financeiro, a gestão financeira continua a cargo do cliente, continua a cargo da empresa, né? O BPO financeiro, ele vai executar as atividades burocráticas, vai fazer as análises, as sugestões, mas a gestão financeira ainda fica a cargo da empresa, né? Então, o cliente tem acesso a todas essas informações, inclusive deve estar acompanhando essas transações, né? E também fazendo uma auditoria daquilo que o BPO está entregando e está fazendo. Né? É muito importante. Mesmo que nessa situação ele não tenha familiaridade com a ferramenta ou com tecnologia, o BPO ele pode encaminhar relatórios técnicos detalhados, pode fazer algum tipo de explanação, apresentação de resultados. Faz parte do trabalho do BPO? Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho do BPO, inclusive, o treinamento dessa empresa. Isso, há um treinamento aí da ferramenta, relatórios são disponibilizados também semanalmente e dependendo do plano tem também aí um fechamento e uma análise, né, apresentando resultados e aí com o sistema e também com dashboards, aí, acessórios, dependendo da complexidade, né, então esse suporte é prestado para o cliente sim. Ah, bacana. E hoje no mundo, a gente está falando de tecnologia, mas também vendas e marketing, né? Hoje, eu imagino que seus clientes todos, eles de alguma maneira tiveram que correr para o mundo digital, né? Alguns até de uma maneira forçada por conta da pandemia, etc. E você tá vendo isso acontecer nos seus clientes, mas também você como empresária, né? Também precisa ter essa capacitação ou se lançar nesse mundo digital, né? Você faz uso das redes sociais para ser conhecida, gera conteúdo? Como é que é a sua vida empresarial no mundo digital? Legal, mas essa pergunta é bem bacana porque eu acho que hoje não tem para onde correr, né? Independente de qual serviço você presta, se você é grande ou pequeno, você tem que estar aí nesse mundo digital, tem que estar incluído nesse mercado. E eu também não podia estar fora disso, né? Então,
também atuo aí nas minhas redes sociais, né? Inclusive, no último mês, terceirizei esse serviço de marketing também, porque assim como eu faço terceirização para as empresas, eu também me beneficio de outros benefícios. Né? Então, acho que a pegada é bem essa. Eu preciso focar no meu negócio, então eu acabei terceirizando um pouco essas atividades de marketing, mas ao mesmo tempo também estou lá nas redes, aí, gerando conteúdo também e no nosso site também. Aí. E você já consegue perceber resultados? Você já conseguiu captar clientes através das ações que vocês fazem no marketing digital? Sim, mas ainda está bem incipiente, né? Então, eu estou começando assim as primeiras publicações, né? Fazer os primeiros anúncios também, porque eu acho que além do conteúdo também é importante a gente trabalhar com essa questão de anúncio, né? Porque crescer no orgânico é bem difícil. Mas já tenho visto algum resultado sim, contatos, né? Desenvolvendo algumas propostas aí, já tem dado um retorno. Angelita, outra questão é que eu sei que você faz parte do núcleo de soluções empresariais, né? O NUSE, da Associação Comercial aqui de Florianópolis, né? Essa experiência para os empresários em geral é uma boa experiência, imagino, né? Como é que você encontrou a CIF, né? E como é que você está vendo a sua experiência de atuação neste núcleo? Legal. Bom, logo no que eu comecei essa minha transição aí da carreira empresarial para essa carreira mais de ter a minha empresa, né? Eu já busquei logo assim entidades onde eu pudesse me associar justamente para para fortalecer a minha marca e criar esses contatos, né? Com novas pessoas, desenvolver networking. Então eu vejo isso muito válido para quem está estabelecendo um negócio, para quem já tem um negócio estabelecido. Essas conexões são muito importantes e acabam trazendo muitos negócios também, né? Muitas atividades, muita interação, né? E acaba também servindo até como um marketing, né? Como um marketing, uma divulgação. Então eu vejo a participação de uma associação bem positivo, né? Além de todo o conhecimento que a gente agrega, a estrutura da CIF, né? E tudo que a CIF desenvolve aí para os associados. A CIF é a Associação Comercial aqui de Florianópolis, ela é bastante atuante, né? Então, para os empreendedores que estão nos assistindo, é uma forma também de, ao entrar na CIF, ter acesso a uma série de produtos e serviços que a própria CIF desenvolve, né? Criar a sua rede, network. E no seu caso, você está num núcleo que é formado por consultores, né? Então, a troca de experiência e o trabalho em conjunto, né? Acho que valoriza demais, né? E dá bastante oportunidade e visibilidade para quem está participando, né? Exatamente. É um grupo de apoio, né? Onde você tem outras pessoas da área ali também com um objetivo comum, né? E com expertise diferentes, são complementares muitas vezes, né? Complementares. Então, dá para atuar em dupla, em tripla, né? Exatamente. Legal. Acho que é bastante interessante, se você que nos assiste aqui é um empresário, conhecer mais a CIF, a Associação Comercial, né, que está desenvolvendo um trabalho enorme aqui em Florianópolis, né, para todas as regiões, de uma forma geral. Né? E também, se você é um consultor e não conhecia o núcleo de soluções empresariais da CIF, né, pode entrar em contato comigo, que eu também faço parte, ou com a Angelita, e a gente terá o prazer de convidá-lo para uma das nossas apresentações do núcleo. Bom, Angelita, infelizmente nós estamos chegando aqui no nosso tempo, né? Eu queria que você aproveitasse então para a sua mensagem final e desse alguma informação, alguma dica para os nossos empreendedores, para as empresas que aqui estão nos assistindo, né? E também para alguém que, de alguma maneira, possa estar vendo no que a gente está conversando uma motivação para iniciar um empreendedorismo. Né? Legal, bacana, Márcio. Bom, eu acredito que, levando para o meu lado mais financeiro, né? A dica que eu dou é sempre tentar planejar, né? Aquela questão que a gente fala também do planejamento estratégico, ele está muito ligado com o financeiro, né? Então, você ter teu propósito, a tua missão de empresa bem definidos é bem importante, né? Primeiro, para iniciar. E depois trabalhar muito com essa organização financeira. E para quem está começando, com previsões, né? Você colocar tudo na ponta do lápis,
entender o que vai ser quais vão ser todos os teus gastos, quais vão ser todas as tuas receitas, porque é aí onde a gente começa a enxergar se o negócio tem viabilidade ou não. Então, essa é a dica para quem está pensando em empreender. E para quem já tem o seu negócio, eu acredito que grande parte dos problemas financeiros, eles estão relacionados aos controles básicos, sabe, Márcio? As coisas simples, né? Controles de contas a receber, controles de contas a pagar, né? Fluxo de caixa, né? Então, se eu puder dar uma dica aí, fluxo de caixa é o rei do negócio, gente. Então, fiquem de olho no fluxo de caixa, acompanhem, né? Tenham esse relatório aí bem em mãos e bem feito, que eu acredito que com isso vocês já vão ter resultados aí muito bons e conseguir tocar e desenvolver, crescer o seu negócio aí de uma forma bem bacana. Obrigado. Legal, Genito. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, né? Eu sei que você está sempre muito atarefada, então, muito obrigado. O Albatroz aqui, Centro de Inovação, agradece. E a nossa audiência, se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, que é muito importante para o canal, e deixe o seu like, ok? Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Um abraço.